Olá, queridos estudantes do terceiro ano da Mediação Tecnológica. Sejam todos bem-vindos para a nossa primeira aula de filosofia. Eu sou o professor Luciano e juntamente aqui com o caríssimo professor Hélio, e é com muita alegria que estamos iniciando, né? Esse terceiro ano, olha, vimos vocês no ano passado, segundo, agora vocês abriram, através do conhecimento adquirido ao longo do ano passado, abriram, né, a porta para o terceiro ano. Então, bem-vindos, é com muita alegria. Exatamente, esse é o pontapé inicial para a nossa aula. Pessoal, olha só, primeiramente um grande abraço a todos vocês, aos professores, e vamos começar a trilhar agora o terceiro ano. Temos muita coisa a ver pela frente, então fiquem ligados porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito das aulas do terceiro ano, porque são aulas especiais que foram feitas para cada um de vocês. Vamos ver o que nós temos para o nosso terceiro ano? Vamos lá? Aqui temos os dois professores do componente curricular de filosofia, o professor Hélio e eu, o professor Luciano. E olha só, o que nós temos para a nossa primeira unidade, unidade 1 do componente curricular de filosofia, terceiro ano? Olha só, vamos trabalhar na unidade 1, filosofia renascentista, o homem como centro. Modernidade e a filosofia moderna, né? Isso. Depois vamos trabalhar o iluminismo filosófico. E ciência, tecnologia e valores, contexto geral, em duas partes. Exatamente, porque a segunda parte é ciência, tecnologia e valores na história da filosofia. Também linguagem, pensamento e cultura. E a linguagem na história. Veja bem, né? Saindo do período, né, da moderno Uhum. e já no iluminismo, falando um pouco de ciências e linguagem humana, né? Dentro da filosofia. Pessoal, olha só. Já em anos anteriores trabalhamos com vocês a filosofia antiga e a filosofia medieval. Agora vamos começar a filosofia moderna. Isso. Mas dentro da modernidade a gente vai ver primeiro um período que está na transição entre o período medieval e o período moderno, que é o Renascimento. E é dentro do Renascimento que a gente vai começar a trabalhar as aulas. Só uma coisa, ó, nós temos uma novidade esse ano. Nós temos um quadro chamado Você Sabia? Algumas aulas nós iremos apresentar ele. Alguma curiosidade que se envolve dentro do contexto da aula, ok? Não todas as aulas, mas algumas você vai ter esse quadro maravilhoso. Vamos lá. Olha aí a nossa aula de hoje. Filosofia renascentista, o homem como centro. Essa aula ela se divide em alguns momentos. Vamos trabalhar primeiramente o contexto histórico, vamos ver o que foi propriamente o Renascimento, vamos ver a filosofia renascentista e vamos trabalhar antropocentrismo e humanismo. Porém, olha só, vejam aí, ó, competências, né, Luciano? Isso. Vamos começar a trabalhar com as competências da nova BNCC. Isso, já para vocês ficarem sabendo, se interagir e, ou seja, se familiarizar. Exatamente. Nós vamos colocar as competências e habilidades específicas de ciências humanas, né, e sociais aplicadas. Vamos ver então? Olha aí, são 6 competências, não vamos ler elas, mas olha só, já é para vocês irem começando a analisar. 2 delas, ó. Aí temos a competência 3 e a competência 4 e a competência 5 e 6 da área de ciências humanas e sociais aplicadas. E quais são as habilidades, Hélio? Vamos lá então? Lá. Essas já são específicas, né, para a aula. Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas. A habilidades final 104. Olha só, gente. Aqui equivale esse código, ó, ensino médio. 1.3 significa que pode ser usada tanto no primeiro, no segundo e terceiro ano. CHS é Ciências Humanas e Sociais Aplicada. E da competência, né? Competência 1, habilidade 4. Olha só. Isso mesmo. Código. É analisar objetos e vestígios da cultura material
e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no quê? No tempo e no espaço. E, além disso, analisar e caracterizar a dinâmica das populações, mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos, a possíveis relações entre eles. Olha só, queridos, vem aqui com a gente, ó. Gente, ó, as habilidades são assim, são fatos, são situações que vocês irão produzir, né, aprender durante as aulas para alcançar o quê? As competências. Para que eu possa alcançar uma competência, ó, é preciso essas habilidades. Vocês têm que desenvolvê-las em sala de aula. Ok? Então, só para entender mais ou menos como funciona o novo modelo do NEM, né? Vamos lá, para a nossa aula, Lei. Então, vamos lá para a filosofia renascentista, o homem como centro. Pessoal, por que agora o homem como centro? Como já foi trabalhado em anos anteriores, na Idade Média, Deus era o centro. Isso, Deus é o que estava... Olha aqui o centro, né, Luciano? Vamos supor, o Luciano, uma figura, só uma imagem análoga, né? Ó, supor que ele é Deus, ele é o centro, ó. Está bem aqui. Então, ele configura isso, né, Luciano? Isso, porque lá na Idade Média, pessoal, tudo estava voltado para Deus. Como já foi trabalhado no ano passado, no primeiro e segundo ano, quando a gente começou a trabalhar o pensamento medieval, a gente falava o seguinte: dentro do contexto filosófico, e até a ciência naquela época, no período medieval, a filosofia e a ciência ela não precisavam investigar a origem das coisas, a origem da verdade, porque a verdade se encontrava em Deus. Então, Deus era o centro de tudo. Então, por isso que a gente fala, o período medieval ele é teocêntrico. Deus é o centro de tudo. Agora, a filosofia renascentista não. Vai colocar o homem como o centro. Tira Deus, né? Só uma analogia, tá? Isso. Luciano, aí fica o ego, o centro de tudo, ó. A imagem, né, Luciano, inclusive o quadro, né, vitruviano, né, Da Vinci, que ele foca, né, dessa imagem do Renascimento, né, do Iluminismo, etc., como o homem, na perspectiva de centro do universo. Está aqui, ó. É como se o homem fosse o todo, né, um todo, Isso. tudo voltado para ele, todas as questões. E, de fato, né, na questão do racionalismo, da razão humana, focou tudo para o homem, o centro de tudo. Então, vamos voltar lá no slide para a gente começar a analisar esse contexto, ver o homem como centro. Olha só, primeiramente o contexto histórico do Renascimento. Então, a gente está trabalhando aqui a transição, pessoal. O contexto histórico do Renascimento se dá dentro de uma transição do pensamento da Idade Média, ou seja, está saindo do período medieval para a Idade Moderna. Ou seja, o Renascimento ele está ali dentro desses dois períodos, no finalzinho da Idade Média para início da Idade Moderna. E apresenta-se como uma longa maturação, iniciada no período medieval, como eu acabei de falar, ali por volta dos séculos 13 e 14, a Idade Média ela termina no século 15. Então essa transição começa ali por volta do século 13 e 14. E ela passou por um período de mudanças rápidas e se firma como filosofia moderna no século 17. Roger Bacon e Guilherme de Ockham são considerados os últimos escolásticos, ou seja, lá da escolástica na Idade Média. E eles anunciavam já uma atitude moderna, não de sujeição à fé, mas de uma busca independente da verdade e da valorização e da experiência da razão, ou seja, uma autonomia da razão. Continuando, Lei. Então, nessa perspectiva, o Luciano já caracterizou, contextualizou essa mudança. Lá do período da Idade Média, que era a teocracia, né? Deus no centro, para o centro, que é o homem. Vamos lá, continuando, Lei. Vimos que na Renascença tem raiz na Idade Média.
Ó, já falamos isso, né? Frutos da modernidade. Ela é preparada no final da Idade Média e ela prepara a revolução o quê? Científica, que acontecerá na modernidade. Aí, gente, ó, um exemplo é o heliocentrismo, né? Que significa que é o Sol. Sol ao centro, né? Nesse contexto não há ruptura com a Idade Média e nem diremos, né, que a Renascença seja modernidade. Ela está ali, na transição. Está naquele período, fica quieto, né? Vamos ver algumas características da Idade Média. Então, olha só, como já foi falado, o que predominava era teocentrismo. Gerava um ideal de vida mais voltado para a contemplação dos ideais selectos, ou seja, daquilo que a igreja ensinava. O universo cultural era dominado pela religião e havia-se a preocupação com a lei, ou seja, com a vida após a morte. Então, por causa disso, havia desvalorização do corpo pelo simples fato do corpo ser fonte de pecado e de prazer. E da curiosidade intelectual, porque a ciência, a filosofia, toda a verdade delas estava em quê? Em Deus. Então não havia essa curiosidade intelectual. E a sociedade naquela época, ela era hierarquizada em 3 classes: a nobreza, os religiosos e os servos. E temos a concepção de universo estático, que era dominado pela vontade divina e quase não havia apoio à arte, só fomentada pela igreja. Eles patrocinavam, né, no mundo da arte. Aí o professor Alexandre e a Elidiana, né? Característica do Renascimento. Alguma delas, continuando, resgate do ideal da vida ativa, uma vez que joga sobre o humano a responsabilidade pelo seu próprio destino. Isso aqui a gente vai refletir lá na frente com o existencialismo. Isso. E já dá para adiantar que esse resgate aí, a palavra resgate do ideal de vida ativa, é um resgate daquele conceito que vinha lá dos gregos antigos. Valorização e reinterpretação do corpo, olha só. Curiosidade intelectual, pesquisa científica, até então não tinha, né? E também a preocupação com este mundo, humanismo e naturalismo, homem e natureza. Conquistas marítimas, aumento, né, do comércio, então o capitalismo aqui, de certa forma, predominou. Sociedade em transformação, formação da burguesia comercial, queda do feudalismo, né, Luciano, de certa forma. E continuando, temos retomada dos valores, como já foi dito anteriormente, da cultura greco-romana, ou seja, da cultura clássica. Temos o surgimento de movimentos filosóficos, que muito dele a gente já trabalhou no passado em teoria do conhecimento. Vamos ver daqui a pouco o que é o humanismo. Já foi trabalhado com vocês o racionalismo, temos o individualismo, hedonismo, classicismo, universalismo, o empirismo. Temos também a superação do geocentrismo. Geo do grego significa terra, terra no centro do universo. Então o geocentrismo foi um modelo cosmológico formulado por Eudoxo e foi aperfeiçoado por Ptolomeu. E temos o conceito de universo dinâmico, antropocêntrico, heliocêntrico e agora universo infinito. E agora temos o apoio às artes na cidade. Temos os mecenas, que eram pessoas que tinham uma certa aquisição financeira, que investiam nas artes. Agora também temos a igreja que apoia a nova arte de influência clássica. Então aqui são algumas características, pessoal. E temos também essa outra aqui, ó. A escola de artistas, artistas famosos, né? Michelangelo, Da Vinci, Rafael, desenvolvimento das artes plásticas, poesia, literatura, etc. Anunciação de André, né? Olha só, Leonardo da Vinci. Criação de Adão, Michelangelo, né? Piedade, Michelangelo, né? Piedade. Então, é mais ou menos um exemplo. Algumas artes aí. Vocês podem, quanto à questão da arte, né, Luciano? Olha só, vocês vão poder lá na área de linguagem, né, com os professores de artes, já ir além dessas obras para conhecê-las. Saber ver, saber verificar e entender um pouco
a obra de arte em si, porque às vezes a gente passa por elas e nem percebe que é uma obra de arte feita por alguém. E além disso, entender o contexto histórico da qual ela foi criada. Daquela obra. Então é mais ou menos essa ideia. Então os professores de artes estão mais habilitados para vocês aprofundarem isso, ok? Vamos lá, continuando, além. Olha só, a mentalidade medieval, ela priorizava a superioridade da fé e subordinava os poderes da razão à verdade previamente acolhida como revelação divina. Então, lá na Idade Média, a verdade ela estava nas escrituras sagradas. Então, a filosofia ela só tinha que descrever o que era essa verdade. Então, superando essa visão, a centralidade agora coloca a iniciativa humana, ou seja, na vida ativa de um sujeito que se sabe agente de sua própria história. Agora, é o sujeito que vai determinar quem ele é. Então, não é mais aquele perspectiva, né? Isso, não é mais aquele contexto medieval que toda a minha vida devia estar voltada para Deus. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, havia o conceito de pecado, se eu vou ou não para o céu, então tinha todos esses conceitos. Agora não. Agora começa a surgir uma outra mentalidade, que vai ser o foco da modernidade. Julga-se o homem agora como responsável pelas suas ações. Isso mesmo. A gente vai entender essa ideia, ó. Começou-se aqui, tá? Aí lá nas outras aulas, inclusive lá na unidade 2, poder entender, a gente vai já trazer à tona, né? Ó, lá na frente vocês viram que a questão da responsabilidade humana requer de cada um, a partir daí. Até então era a questão da fé e etc. Ok? Vamos lá, continuando. O que foi o Renascimento? O que foi isso, será? Vamos ver o que esse carinha tem a nos dizer. Renascimento foi um movimento de revolução, olha só, pessoal, movimento de revolução intelectual ocorrido na Europa dentro da transição do feudalismo para o capitalismo. Nós vimos que uma das características, né, foi o fim desse. Ó. Isso, e o surgimento do capitalismo. Durante certo tempo, por um bom período, o Renascimento era encarado como um momento intermediário entre Idade Média e Idade Moderna. E em função de uma mudança de atitude de estudiosos, o Renascimento ele passa a ser caracterizado como um período de identidade própria, porque a gente já até falou agora há pouco, o Renascimento não é nem Idade Média e não é nem Idade Moderna. Vem aqui com a gente. Ele está naquela transição. Isso. Muitos diziam, não, o Renascimento ele é a Idade Média, outros, não, o Renascimento já é a Idade Moderna. Então, vamos colocar os pingos nos is. O Renascimento ele está na transição. Por quê? A ruptura, né? Isso. Vamos dizer, uma ruptura com o pensamento teocrático, da fé, etc., os dogmas. É que nem, vamos dar um exemplo bem fácil. Vamos supor que alguém de vocês aí, porque dentro do Renascimento lá vai surgir alguns pensadores na Idade Média que eles já vão começar a pensar de uma forma totalmente diferente do que era na atualidade. Então vamos pensar que alguém hoje, vamos supor um de vocês, comece a ter ideias que vai revolucionar futuramente o mundo. Só que essas ideias pode ser que hoje elas não sejam bem aceitas, mas daqui a alguns anos, algumas décadas, né, Hélio, ela vai ser aceita. Porque vocês viram, a Idade Média, ela termina no século XV, mas o Renascimento, ele começa ali no final do século XIII para o século XIV. Então, são 100 anos até começar a entender que houvesse essa transição, ou seja, mudança, né? Da mudança. Só que o que vai consolidar mesmo é só no século XVII. A consolidação se dá no século XVII, ou seja, do 13, 14 até o 17, dá bastante tempo, né? Isso. Para você ver, pessoal, não é de uma hora para outra. Então as pessoas começam a pensar de uma forma totalmente inovadora para o seu contexto histórico. E é isso, justamente isso que vai fazer a revolução. Essa forma de pensar diferente.
né? Então, ou seja, a questão trouxe uma ruptura, né? Quebrou-se. Nós vimos lá no segundo ano, vocês viram o dogmatismo. Uhum. Se pensava dessa forma. Aí agora não, vocês vão ver que a estruturação do Renascimento, de certa forma, o racionalismo, né? O centro do ser humano no meio. Nós vimos essas duas correntes no ano passado. Aí vocês vão agora contextualizar, né? Colocar elas no cenário histórico para poder entender. Vamos fazer um resgate dela, né? Então, vamos lá, continuando. Além do mais, ó, um aspecto peculiar do Renascimento é o quê? É o conjunto de ideias conhecido como humanismo. A questão do ser humano. Vamos trabalhar daqui na verdade agora. O que é o humanismo? As características dele, né? Ó, valorização da figura humana, colocada como o centro mais importante da criação, né? Por isso, o homem vitruviano, né? Noção de que a racionalidade e a criatividade do ser humano são faculdades perfeitas para quê? Para estabelecer conhecimento e produção artística, né, Luciano? Ó, racionalismo, gente, ó, trouxemos. O conhecimento que lá na Idade Média não era muito desenvolvido, porque, como já foi falado anteriormente, toda pesquisa científica e pesquisa filosófica, ela tinha como resultado final em Deus, ou seja, Deus era a verdade de tudo, só cabia a filosofia explicar como que isso ocorria, né? Exatamente. Que aí desenvolveram a fé e razão, fides et ratio, né? Em latim, fé e razão. Inclusive, João Paulo II escreveu, né, uma carta, fé e razão, para você entender um pouco essa relação. Porque muitas pessoas se separam dela, uma da outra. Só porque fala da fé, não se pode falar da razão e vice-versa. Não, ela tem um certo ponto, uma correlação entre si, tá? E agora vai surgir uma nova mentalidade, porque a razão, ela não precisa mais estar atrelada à fé, agora elas se separam. Então, esse contexto, a valorização do pensamento racional. O homem pode encontrar as suas próprias verdades, e essas verdades, elas não estariam mais tão relacionadas à verdade teológica. Então, vamos lá, continuando, Lênin. O humanismo, né, foi buscar inspiração em quem? No sofista Protágoras. Se lembra do pensamento deles? Né? Foi visto lá no primeiro ano, Protágoras. Sim. Olha só, pessoal, o que Protágoras dizia? O homem é a medida de todas as coisas. Protágoras, ele ali por volta do século V a.C., ali mais ou menos mesmo período que Sócrates e Platão. E a máxima de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, se traduz de forma definitiva com o rompimento e o ideário medieval, que sempre colocava a importância e o interesse no divino. E essa importância no divino estava acima da existência humana. Agora não, o homem é a medida de todas as coisas. A filosofia renascentista, ela é um novo jeito de filosofar. Surgiu, né? É como se você saiu daqui e passou para esse. Então, ou seja, a distinção entre ambos as formas de pensar. Por exemplo, na Renascença renasce o quê? O olhar sobre os clássicos gregos, sobre o humanismo inicialmente presente nos sofistas. Lá na arte, o classicismo, né? Que é o neoclassicismo no âmbito da arte. O tema que estará no centro das reflexões é o tema da liberdade, da dignidade humana. Ou seja, a valorização da subjetividade do homem, né, o seu subjetivo eu, e da autonomia do ser humano em relação ao quê? Aos domínios do religioso, que são fundamentos sobre os quais a nova filosofia estará calcada, né? Pessoal, aqui dentro do Renascimento, desse contexto histórico, temos o seguinte conceito. No pensamento humanístico, temos Platão e Aristóteles, o resgate de obras platônicas e Aristóteles. E elas se tornam referência. Mas olha só, professor, uma perguntinha. Vamos lá, aqui com a gente. Mas lá na Idade Média, os padres da igreja, eles também não usavam as obras de Platão e Aristóteles? Sim,
Eles traduziram as obras de Platão e Aristóteles, mas como a gente falou já lá em outros anos, eles deram uma visão cristã às obras de Platão e Aristóteles. Deles, Isso. Agora não, houve um resgate das obras de Platão e Aristóteles de uma forma pura. Pura no conceito de analisar dentro daquele contexto grego. Porque ali, na Grécia Antiga, por volta do século V, vai entrar juntamente com Sócrates. Sócrates, a gente vai ver, vai ser um dos primeiros a trabalhar o conceito da humanidade, do humanismo, da pessoa humana. Então é dentro desse conceito que agora o Renascimento vai tentar analisar o que os gregos pensavam dentro de uma estrutura do humanismo. E é dentro disso que eles começam a analisar os fatos. Não numa perspectiva cristã. Né? Isso mesmo. Da fé. Vamos lá entender, olha lá. O Platão, vamos ver aqui, o Platão que os humanistas reverenciam era muito diferente daquele interpretado por Santo Agostinho e pelos padres da igreja, que permitia que a filosofia ela estivesse vinculada com a religião. Agora o Platão dos humanistas era lido como um exemplo de como o dom intelectual do homem pode contribuir para o seu próprio desenvolvimento. Na Renascença faz uma releitura da concepção aristotélica de homem, já Aristóteles, né? Isso. Em continuidade à obra iniciada por Tomás de Aquino. Esse cristianizou Aristóteles. Agostinho cristianizou Platão, lá na Idade Média. Por exemplo, Leonardo Bruni, né? Ele traduz do grego as obras A Política e Ética Nicômaca de Aristóteles. Essa reflexão humanista é o cultivo da dimensão política do ser humano, que deve assumir a tarefa de tornar-se bem virtuoso na relação com os outros. O Estado torna-se o quê? Melhor, pois a qualidade do membro, né, auxilia na perfeição do corpo. Então temos aí dois conceitos bem interessantes dentro do pensamento de Aristóteles, dentro da política e da ética nicômaco. Ou seja, dentro desse resgate, os humanistas eles querem saber como Platão e Aristóteles, em especial no caso aqui Aristóteles, trabalham o conceito da virtude. O que é a virtude? Uma pessoa boa, uma pessoa virtuosa. Então, eles fazem esse resgate para começar a desenvolver um pensamento de que o homem possa ser uma pessoa boa, possa ser uma pessoa virtuosa e que o homem desenvolva-se dentro de uma coletividade, ou seja, dentro de uma sociedade. E ali encontra a felicidade. Exatamente. Ou seja, para eles... A eudaimonia, não é? Isso. Para eles, a felicidade está ali no meio do grupo, da sociedade. Algumas pessoas, né, com alguma deficiência, alguma dificuldade de socializar, a gente vê que ela tem a dificuldade de estar no meio, né, do grupo, se isola. Mas não, Aristóteles, né, os pensadores antigos, pensavam-se que no meio, né, do bem comum, da sociedade, a gente encontra a felicidade em si. Ou seja, ele se realiza como pessoa para o coletivo, do individual ao subjetivo, como falamos, para o coletivo, né, em prol disso, nesse sentido. Vamos lá, continuando a lei. Agora vamos ver o antropocentrismo e o humanismo. Pessoal, acredito que já estamos com uma boa carga de conhecimento, né? Então vamos ver agora o que é antropocentrismo dentro do humanismo. Do grego, anthropos significa homem. Do latim, centro significa centro. O homem no centro. Então, antropocentrismo é a concepção que situa e explica o homem como o centro do universo. Olha só, o homem como o centro do universo. E ao mesmo tempo como o fim segundo o qual tudo mais deve estar ordenado e a ele, ou seja, ao homem, tudo deve estar subordinado. Há uma visão antropológica, né, comum na Renascença, que concebe o quê? O homem como microcosmo. O que quer dizer isso? O próprio homem como expressão do universo,
do cosmos, né? Sendo uma imagem diminuta do mundo. Por exemplo, aqui, ó, uma imagem do universo, né? Vários planetas, etc. E o homem enquanto pessoa micro aqui, ó, bem minúscula. Ou seja, a imagem do cosmos, do todo. Essa ideia expressa o que? A fé nas potencialidades escritas no ser humano, que pode tanto elevar-se a divino, quanto degenerar-se nos piores dos seres. Cada homem é um mundo em potencial. Aqui é uma fala, né, de Aristóteles. Somos atos em potência. Assim como uma sementinha nasce, a sua potência em si é o crescimento, virar uma árvore e dar frutos. Então o ser humano a todo momento, né, Luciano, está quanto a isso. Vamos ver agora a concepção de virtude. Então temos o surgimento de uma nova concepção de virtude renascentista, que diz o seguinte: o resgate, temos aqui então, dentro desse conceito do surgimento, o resgate de ideia grega de virtude, ou seja, areté. Areté, esse conceito, significa, areté ela pode ser traduzida por excelência, ou seja, a virtude por excelência, conhecimento ou coragem. Então, dentro desse conceito seria a qualidade que era detentor. Olha só, qualidade daquele que era detentor em mais alto grau de qualidade. A atividade humana que distingue e aperfeiçoa o ser humano, tornando-o senhor sobre todas as coisas. Vamos agora para adentrar no pensamento de humanismo. O humanismo foi um movimento intelectual que surgiu ali no Renascimento. Lutava contra o endurecimento da filosofia, lá a filosofia escolástica, e aproveitava-se de um melhor conhecimento da civilização greco-romana. Os humanistas, Erasmo de Roterdã, Thomas More, etc., outros, né, se esforçaram por mostrar a dignidade do espírito humano e inauguraram, né, um movimento de confiança na razão e no espírito crítico. Por exemplo, o humanismo é a atitude filosófica que faz do homem o valor supremo, que vê nele a medida de todas as coisas, que entra a questão de Protágoras. Sabe-se que o pensamento de Sócrates, voltado para o homem, é o primeiro tipo de humanismo na história de pensamento, né? Então, pessoal, olha só, vocês começam a ter uma leve noção, leve porque a gente ainda tem mais coisa pela frente, do que teria sido todo esse contexto histórico do Renascimento. Quando a gente fala sobre humanismo, então o que é humanismo? É o homem. O homem agora como um centro, antropocêntrico. Por quê? Porque, como já foi falado, dentro dessa nova mentalidade, dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, o Renascimento é isso, um renascer. Porque, de onde que vem essa palavra renascimento, né, Hélio? É um renascer do pensamento lá dos gregos, em especial, né? Ou seja, é um resgate lá do pensamento de Platão e Aristóteles, porque eles resgatam esses conceitos dentro de uma visão, o homem como um ser, olha só, o homem, Aristóteles já dizia, nós somos seres que vivemos em sociedade. O homem é um animal político. Aristóteles dizia isso, o homem é um animal político. Por quê? O homem é um sujeito que ele vive em sociedade. Nós não somos seres isolados, que vivemos separados um do outro. Ou seja, eu não posso ter amizade com o Hélio, porque o Hélio para mim é um estranho. Não. Aristóteles ele já dizia, o homem é um ser que vive em sociedade.
juntos, né? Pelo simples fato de nós vivermos em sociedade, isso faz com que eu, Luciano, tenha que ter uma boa convivência com o Hélio e com qualquer outra pessoa. Então, nós temos que estabelecer formas de manter uma boa convivência. E ali dentro do Renascimento começou a fazer esse resgate do pensamento grego para, além de estudá-los, colocar em prática dentro desse novo conceito, dessa nova mentalidade que seria o período moderno. Inclusive nós temos atitudes assim, ó. Aí na sala de aula, na escola, não tem aquele estudante que quer o centro das atenções, né? Quer que tudo circule em sua volta. Ah, tudo é eu, tudo posso fazer, etc. Então, assim, é como se fosse você o centro daquele momento, daquele contexto ali da sala. Imagine no mundo, né? O homem, o centro do universo, tudo em torno, né, de sua volta. Ou seja, tudo gira em torno do pensamento do ser humano. Mais ou menos essa perspectiva, né? E se a gente for abordar também o campo do conhecimento, por exemplo, o que é o conhecimento? Lá na Idade Média, como a gente já falou várias vezes durante a aula, no período medieval, a ciência e a filosofia, elas, de uma certa forma, encontravam as suas verdades em Deus, ou seja, Deus era a verdade da filosofia, Deus era a verdade da ciência, ou seja, a filosofia ela não precisava tentar que nem vamos supor lá, os pré-socráticos tentaram descobrir a origem do universo. Isso. Eles não precisavam fazer esse trabalho ali na Idade Média, porque a origem do universo medieval, dentro de uma visão teocêntrica, está onde? Criacionismo, né? Isso. Então, a filosofia e a ciência, elas não precisariam investigar a verdade de nada, porque a verdade ela se encontrava em Deus. Agora não. Com o Renascimento, vai surgir um outro conceito de verdade, ou seja, a autonomia do sujeito pensante. Eu sou um ser pensante, o Hélio também é um ser pensante, então, dentro dessa nova visão, nós podemos, não é, Hélio? Isso. Encontrar uma verdade. E essa verdade, ela não necessita, por obrigação, estar voltada para a verdade teológica. Então aí está a nossa aulinha de hoje, né, Luciano? Isso E mesmo. não saia daí não que temos mais, tá? Tchau, tchau.